Nesta aula, vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. Problema número 1. Esboçando o gráfico de y igual a f de x, que é igual a x ao cubo menos 3x menos 5, mostre que a equação tem somente uma raiz real. Sugestão. Use a derivada f' de x, que é igual a 3x ao quadrado menos 3, que é igual a 3 vezes x ao quadrado menos 1, para localizar os máximos e mínimos da função e saber onde é crescente e decrescente. Como trata-se de um polinômio, a função está definida para todo valor de x real e o domínio é o conjunto dos números reais. O f de 0 é 0 ao cubo, menos 3 vezes 0, menos 5, que dá menos 5. Então, a função toca o eixo vertical no ponto menos 5. O comportamento da função nos extremos valores de x é o limite quando x tende ao infinito de x ao cubo menos 3x menos 5. Quando a gente tem um limite de um polinômio, né? O que vai definir o limite é o termo de maior grau, que no caso é x ao cubo. Então, esse limite é equivalente ao limite, quando x tende ao infinito, de x ao cubo. É um número muito grande positivo elevado ao cubo, vai dar um número muito grande positivo. Então, esse limite vai tender ao infinito. A função, então, tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito dessa função, como a anterior, vai ser o limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo. Agora temos um número muito grande negativo elevado ao cubo que dá negativo. Então, esse limite vai tender a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Nos pontos críticos, a derivada da função é nula. Então, 3 vezes x ao quadrado menos 1 vai ser 0, quando o termo entre parênteses for nulo. Quando x ao quadrado menos 1 for igual a 0, ou seja, quando x ao quadrado for igual a 1, extraindo a raiz quadrada, quando x for mais ou menos a raiz quadrada de 1, que dá mais ou menos 1. Os valores críticos são, o f de 1 vai ser 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, menos 5, que dá 1, menos 3, menos 5, que dá menos 7. Então, o ponto 1, menos 7, tem uma reta tangente horizontal. O f de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, menos 5. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, menos 5. Fazendo essa soma aí, dá menos 3. Então, no ponto menos 1, menos 3, a reta tangente à curva também é horizontal. Como a expressão da derivada é um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Então, a derivada é positiva quando x é menor que menos 1 e maior do que 1. Nestes intervalos, né, a função é crescente. No intervalo de menos 1 menor que x menor que 1, a derivada é negativa e a função é decrescente. Os possíveis pontos de inflexão do gráfico da função acontecem quando a derivada segunda se anula. A derivada segunda é f duas linhas de x vai ser a derivada de 3x ao quadrado menos 1, o 3 vira um fator, e a derivada do que está dentro dos parênteses é 2x. 3 vezes 2x dá 6x. Ela será nula quando 6x for igual a 0, ou seja, quando x for igual a 0. Então, o ponto onde o gráfico toca o eixo vertical é um possível ponto de inflexão. Como a expressão da derivada segunda é a função do primeiro grau, e o termo de x é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então, a derivada segunda é negativa para x menor que 0. Então, nesse intervalo, a função é côncava para baixo. E é positiva para x maior do que 0. Então, a função é côncava, o gráfico da função é côncavo para cima, no intervalo maior, x maior do que 0. Então, podemos traçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, porque a derivada primeira é positiva, até atingir o primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada primeira é negativa, e toca o eixo vertical. A função é côncava para baixo quando x é menor que 0, porque a derivada segunda é negativa no intervalo. Continua a decrescer e atinge o segundo ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada primeira volta a ser positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Perceba que o gráfico da função
toca o eixo horizontal em apenas um ponto. O valor de x desse ponto é a raiz da equação, então a função tem apenas uma raiz real. Número 2. Use o método de Newton para calcular a raiz positiva de x² mais x menos 1 igual a zero, com duas casas decimais de precisão. Como vimos na aula anterior, o método de Newton parte de uma primeira aproximação, x1, e utilizando derivada se aproxima da raiz da equação utilizando a expressão que o x2, a segunda aproximação, vai ser x1 menos o f de x1 sobre o f' de x1, que nesse caso vai ser x1 menos x1² mais x1 menos 1 sobre 2x1 mais 1. Como o exercício pede para calcular a raiz positiva, vamos usar x igual a 1 como primeira aproximação da raiz. Então, quando x for igual a 1, o x2 vai ser 1 menos o valor da função quando x1 é igual a 1, sobre o valor da função, da derivada da função quando x1 é igual a 1. Que vai dar 1 menos 1/3, ou 1 menos 0,33, duas casas decimais, que dá 0,66. Agora o x1 é 0,66. Fazendo a substituição do mesmo jeito, vai ser 0,66 menos o valor da função, quando x é 0,66, dividido pelo valor da derivada, quando o x é igual a 0,66. Que vai dar 0,66 menos 0,09 sobre 2,32, que é a mesma coisa que 0,66 menos 0,04, que dá 0,62. Utilizando agora o x1 como 0,62 e fazendo a mesma substituição que fizemos antes, vamos descobrir que o que vai acrescentar, o que vai subtrair do valor anterior é menor do que um centésimo, que é a precisão de duas casas decimais. Então vai dar o mesmo 0,62. Como as duas primeiras casas decimais não se alteram mais, a resposta com a precisão requerida é que a raiz da equação é x igual a 0,62. Agora tente resolver mais estes problemas. Problema 3. Mostre que as funções a seguir têm somente uma raiz real e calcule-a com duas casas decimais de precisão. Letra A. x² mais 3x² menos 6 igual a zero. E letra B. x² mais 3x igual a 8.